E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ray Lopes, professor de artes. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre arte e espaço público. Lembrando que no capítulo 1 nós falamos aí sobre arte e espaços urbanos, ok? Bom, peço que vocês abram o livro de vocês na página 52 e nós vamos começar os nossos estudos observando essas duas imagens aí da página 52 e da página 53. Ok? Bom, a partir da análise dessas imagens, eu quero que vocês pensem aí, raciocinem, tentem meditar um pouquinho aí sobre o que essas imagens representam. O que será que está acontecendo nessas imagens, nessas cenas que estão sendo apresentadas? Né? Em que lugar essas cenas acontecem? Em que lugar em que elas estão se passando? É um espaço público? É um espaço privado? É um local fechado? É um local aberto? Aonde será que está acontecendo essas cenas que estão sendo apresentadas nessas imagens? Vocês conhecem alguma manifestação artística de rua? Será que já teve alguma apresentação aí na sua localidade? Você já assistiu alguma apresentação de rua? Alguma apresentação de teatro, alguma apresentação de dança, algum tipo de espetáculo de rua já aconteceu na sua cidade? Você já teve a oportunidade de estar presenciando uma obra dessa? Bom, nós vamos falar então sobre arte e espaço público. Bom, na primeira imagem do nosso capítulo 2, na página 52, nós temos aí a cena da peça A Revolta de São Jorge, né, contra os invasores da Lua, do grupo de teatro Tá na Rua. Essa foto aí, encenada aí no Arcos da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2011. Okay? Então aí se trata de uma apresentação teatral que está sendo realizada em praça pública na cidade do Rio de Janeiro. Isso no ano de 2011, pelo grupo de teatro Tá na Rua, é o nome do grupo. E eles estão encenando aí uma apresentação chamada A Revolta de São Jorge, a Revolta de São Jorge contra os invasores da Lua. Bom, quando você pensa em teatro, como é que vocês imaginam? O que é que vem na mente de vocês quando vocês imaginam teatro? Uma cena de teatro. Vocês imaginam o quê? Um espaço fechado? Vocês imaginam um palco com cortinas vermelhas, uma plateia sentada em fileiras organizadas? O que é que vem na cabeça de vocês quando vocês imaginam teatro? Né? Teatro é muito mais do que isso. Teatro é muito mais do que cortinas vermelhas. Teatro é muito mais do que um espaço fechado. Teatro é muito mais do que cadeiras enfileiradas, né? Ele pode acontecer em diversos espaços. Então acabem com essa noção de que o teatro é especificamente desenvolvido em um espaço fechado. O teatro ele pode ser apresentado, ele pode ser interpretado em diversos espaços, inclusive nas ruas, em espaços públicos, né, bem mais próximo do público, como uma rua, como uma avenida, né, da sua cidade, da cidade vizinha. O teatro pode ser apresentado em qualquer lugar. E nesse capítulo nós vamos conhecer um pouquinho sobre um grupo de teatro, né, que leva a arte para os locais públicos e que transforma espaços em grandes palcos, espaços públicos em grandes palcos a céu aberto. No nosso ponto 1, na página 53, a gente está falando aí sobre a arte do grupo Tá na Rua, certo? A imagem da página ao lado da página 52 mostra a cena do espetáculo, a Revolta de São Jorge contra os invasores da Lua, né, do grupo de teatro Tá na Rua. Foi fundado pelo ator, diretor e teatrólogo mineiro Almir Hander, em 1937, certo? E o grupo existe desde a década de 80. Então, desde o ano 1980, esse grupo de teatro ele existe. E costuma se apresentar em diversos espaços, como ruas, como praças, né? Diversos espaços públicos, eles fazem apresentação lá no Rio Grande do Sul. Lembrando que o ano aí 1937 é o ano de nascimento, certo, desse ator, diretor e teatrólogo Almir Hander. Ele nasceu em 1937 e é diretor de um grupo de teatro do Rio Grande do Sul chamado Tá na Rua.
Na segunda imagem nós temos aí também uma cena da peça, né, que vocês veem aí na página 53, Revolta de São Jorge, contra a invasão dos... contra os invasores da Lua, encenada aí na cidade do Rio de Janeiro, uma imagem de 2011 também, ou seja, a mesma apresentação que vocês observam na 52, é a mesma apresentação que está sendo apresentada na imagem aí da página 53. Bom, hoje a gente vai fazer apenas análise dessas duas imagens de abertura do nosso capítulo. A gente já sabe que a gente vai estar falando agora então de arte em espaço público. E aí quando a gente fala em arte em espaço público só está se referindo a teatro, professor? Não. Existem diversas formas de artes que podem utilizar e que podem ser apresentadas em espaços públicos, certo? Uma delas é o teatro, que a gente vai estar falando agora. Mas a dança pode ser apresentada em um espaço público. A gente já viu no assunto anterior, quando nós falamos de grafite, de grapicho, de pichação, que a gente viu também que esse tipo de arte ele é desenvolvido em espaços públicos, né, em áreas públicas, onde nós temos um acesso maior, uma acessibilidade maior de pessoas que podem estar circulando, né, para lá e para cá no meio das ruas e podem parar para ver, para prestigiar um trabalho desse, uma apresentação dessa, seja ela um grafite, uma obra de arte que vai ficar fixa em um determinado local, ou seja uma apresentação de teatro ou uma apresentação de dança que vai ser algo esporádico, pode estar hoje, amanhã pode não estar mais, ou pode estar alguns dias seguidos a mesma apresentação e depois sumir para uma outra rua, para uma outra cidade, para um outro país. A apresentação ela pode circular diversas ruas da mesma cidade, certo? Então ela não vai ter um espaço fixo para apresentação, já que ela é uma apresentação, nós podemos dizer, uma apresentação itinerante, né? Ela pode estar em ruas diversas, até no mesmo dia, várias ruas podem ser contempladas com apresentação teatral, uma apresentação de dança, uma apresentação de música. Então nós temos diversas formas de arte que podem estar utilizando os espaços públicos para a sua apresentação. Mas nós vamos estar focando inicialmente na arte teatral, ok? Bom, observando as imagens, vocês vão responder alguns questionamentos aí das primeiras impressões da Revolta de São Jorge contra os invasores da Lua. Quais foram as impressões que vocês tiveram a partir da observação das imagens? Vocês vão refletir um pouquinho sobre essas imagens aí e vocês vão responder a nossa atividade proposta a partir apenas da observação dessas imagens. Ok? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. É só para a gente fazer a abertura do nosso capítulo e para que vocês possam demonstrar um pouco do conhecimento que vocês têm e da observação, capacidade de observação e reflexão, refletir e concepção que vocês vão ter a partir da observação dessas imagens, ok? Realizem a nossa atividade proposta e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.